Estamos atrasados 50 anos em cultura. Chafurdados ainda em pleno parnasianismo. Foi exatamente isso que eu, Oswald de Andrade, disse quando voltei da Europa em 1912. Claro que naquela época eu ainda estava vivo. Hoje, bem morto e enterrado, só me restam essas memórias póstumas. Mas não se engane, não são memórias melancólicas de um anarquista enrugado, não. São lembranças de um jovem revolucionário que acabava de chegar a São Paulo depois de uma viagem pela modernidade europeia. Eu explico. Estávamos no início do século XX. O mundo estava mudando rapidamente. Luz elétrica, cinema, indústrias, automóveis, fotografia. Na Europa, as cidades fervilhavam e as artes acompanhavam essas mudanças. O movimento futurista, por exemplo, valorizava a máquina, a velocidade, a energia. Fora com o passado. Essa era a vanguarda europeia. A Europa, no começo do século XX, estava em plena efervescência. E os artistas brasileiros que iam lá, é claro que eles bebiam dessas novas ideias que estavam fervilhando, estavam fazendo verdadeiras revoluções em termos estéticos. Ou seja, era um dos momentos assim, de ruptura mais ricos da história das artes plásticas mundiais. No Brasil, as coisas também andavam para frente, principalmente na economia. Em São Paulo, o dinheiro da cultura cafeeira financiava o início da industrialização. Mas na arte estávamos empacados. Os poetas brasileiros eram engessados no parnasianismo, na regra da métrica, da rima, e imitavam os franceses na sua perfeição pedante. Porque a beleza, gêmea da verdade, arte pura, inimiga do artifício, é a graça e a força da simplicidade. Bah! Horrível! Tudo muito distante do que estava acontecendo na Europa. Por isso que eu disse que estávamos chafurdados no parnasianismo. Os artistas estavam ainda fazendo obras de arte, principalmente na pintura, vamos dizer assim, seguindo os preceitos da Academia de Belas Artes. Você tem uma pincelada acadêmica mais fechada, mais usando tons escuros, né? Os temas também representam o nacional, mas o nacional com características europeias, né? Você tem pintura histórica também, né? As cores. A arte acadêmica também coloca a figura principal no centro da tela, né? Então, tudo isso, com a arte, com o modernismo, isso vai mudando. Então, a pincelada é mais solta, mais colorida. A arte não é mais representação fiel da realidade, não é fotografia. Então, isso vai descolando, vai se distanciando. E é por isso que choca, é por isso que é diferente, é por isso que é inovador. Foi para essa São Paulo, culturalmente parada no tempo, que eu voltei em 1912. Mas eu não estava parado. Logo comecei a divulgar a arte moderna no meu jornal, O Pirralho. E eu não estava sozinho. Em 1913, o artista lituano Lazar Segal expôs em São Paulo seus quadros com influência do expressionismo alemão. No ano seguinte, Anita Malfatti fez sua primeira exposição individual. E 1917 foi mágico. Conheci meu grande amigo Mário de Andrade. E foi o ano da segunda exposição da Anita. A exposição de 1917 da Anita Malfatti ganhou as manchetes e teve uma repercussão muito grande, justamente por causa da crítica do Monteiro Lobato, Paranoia ou Mistificação, a respeito da exposição da Anita Malfatti, que foi publicada no jornal Estado de São Paulo, e ele disse que ela extrapolava um pouco na medida em que
tentava imitar o que estava se fazendo lá fora, né? Essa questão do expressionismo muito forte, que teve esse impacto, uma influência muito grande nos caminhos artísticos da Anitta nesse primeiro momento. Logo depois dessa exposição de 1917, Anitta se juntou ao nosso grupo. Eu, Mário, Menotti Del Picchia, Guilherme de Almeida, nos encontrávamos como quem planeja uma revolução. Queríamos romper com o passado, ser modernos, mas não europeus. Queríamos ser brasileiros. Queríamos a cozinha, o vatapá, o ouro e a dança. Então, em 1922, alugamos o Teatro Municipal de São Paulo por uma semana e mostramos a arte como falamos, como somos. Foi a Semana de Arte Moderna. O Mário, sempre brincalhão, escreveu assim numa carta para o Menotti: nossos livros serão comprados, ganharemos dinheiro, seremos lindíssimos, insultadíssimos. Não ficamos lindos, mas fomos bem insultados. Porque as pessoas não entenderam nossa arte. Na verdade, a maioria nem considerou que o que fazíamos era arte. A começar pelas obras expostas aqui, no saguão de entrada. Essa exposição contava com cerca de 100 obras, entre pinturas, esculturas e maquetes e desenhos de arquitetura. Um dos maiores escultores ali presentes foi o Victor Brecheret, com 12 bronzes, sendo que um deles, em especial, o Cristo de Trancinhas, causou um grande escândalo entre o público católico. Anitta Malfatti foi a grande estrela da Semana de 22, porque nesse universo de 100 obras ela entrava com 20 quadros, sendo que deles o Homem Amarelo foi muito criticado. Depois teve de Cavalcante, Vicente do Rego Monteiro, William Aberg, que era outro escultor muito incensado pelo Mário de Andrade, e o Gorz Psiberel. Isso tudo foi aqui, no saguão de entrada. Durante as noites lá dentro, música, dança, palestras, literatura, poesia e mais incompreensão por parte do público. Ou seja, mais vaias. Na Semana de 22, o grande nome ali foi o do Villa-Lobos. Além de apresentar obras que causaram um certo desconforto naquele público conservador, ele teve ainda a ousadia de chegar no palco de chinelos. Um dos pés ele estava calçando chinelos porque ele estava enfrentando uma crise de gota. E aquilo foi, obviamente, visto pelo público como uma grande provocação, né? E houve vaias, as pessoas realmente não estavam preparadas para aquele tipo de proposta musical. Além dos nomes como Mário Oswaldo de Andrade, Menotti Del Picchia, o poema do Manuel Bandeira, Os Sapos, foi lido pelo Ronald de Carvalho e, evidentemente, também causou alvoroço na plateia, né? Onde já se viu falar de um bicho tão feio e asqueroso como o sapo, transformar aquilo num poema para uma sociedade que estava acostumada com os românticos, com o simbolismo. Foi um estrondo. Enfunando os papos, saem da penumbra aos pulos os sapos. A luz os deslumbra. Em ronco que a terra berra o sapo-boi. Meu pai foi à guerra. Não foi, não foi. A Semana de Arte Moderna, embora tenha surgido de uma forma absolutamente espontânea, sem grandes planejamentos, ela foi o ato inicial do que se transformaria depois no modernismo. Tanto que nem essa expressão modernismo existia à época. Eles eram chamados de os novos ou os futuristas. Foi a primeira vez na história de São Paulo, e acho que mesmo do Brasil, em que você reuniu num só festival tantas expressões artísticas. Depois da semana, naquele mesmo ano, eu, o Mário, o Menotti e mais outros modernistas lançamos a revista Claxon, que quer dizer buzina, uma coisa que incomoda. A revista foi pioneira de várias maneiras, até na publicidade, com esse anúncio do Guilherme de Almeida. Também em 1922, Anitta nos apresentou Tarsila do Amaral,
que não participou da Semana no Municipal porque estava em Paris. Viajamos pelas cidades históricas de Minas Gerais e então eu redescobri meu país. Foi depois disso que lancei o Manifesto da Poesia Pau-Brasil, pela poesia de exportação. Nada de usar modelos importados. As cores fortes e vivas de Minas Gerais também influenciaram a obra de Tarsila. E então, em janeiro de 1928, ela pintou um presente de aniversário para mim, o Abaporu. Era o início do movimento antropofágico. O movimento antropofágico, ele vinha trazer como sugestão a deglutição do elemento estrangeiro. O que significa isso? Significa você digerir todas aquelas contribuições e influências norte-americanas, europeias, fundi-las com os aspectos e com as contribuições da cultura ameríndia e dos afrodescendentes, transformando-a num produto autenticamente brasileiro, num produto nacional, num produto de exportação. Essa proposta seria sistematizada na Revista de Antropofagia, que durou de maio de 28 a 29, chegando a tirar 10 números. Ouvi dizer que, ainda hoje, a Semana de Arte Moderna de 1922 divide opiniões. Não sei. O que eu sei é que até a década de 1960 foram muitas revoluções. Na pintura, Ismael Neri e Di Cavalcanti. Na literatura, Mário de Andrade criou o anti-herói Macunaíma, que virou até filme. Na arquitetura, Gregóry Warszawski projetou e construiu uma casa com características modernistas, funcional e limpa de ornamentos. E mesmo depois dos anos 60, nossas ideias influenciaram muita gente. Daqui do além eu ouço as músicas que Caetano Veloso fez durante o tropicalismo, movimento musical influenciado pela minha obra. E o Zé Celso, então, pegou a minha peça de teatro, O Rei da Vela, e transformou num escândalo que incomodou muita gente, bem do jeito que eu teria gostado. A Semana de Arte Moderna, ela é um dos acontecimentos mais estudados, pesquisados, há teses, livros, artigos a respeito, e sem dúvida alguma ela teve a sua grande importância, embora tenha sido muito mistificada e acabou colocando numa zona de sombra tudo o que a antecedeu, que, é claro, nada surge por geração espontânea. Havia uma série de outros autores, Lima Barreto, o próprio Monteiro Lobato, que já vinham rompendo com aqueles padrões estéticos esclerosados do período. Então, ela tem essa importância até os dias de hoje por causa do legado dela e por mostrar que um bando de jovem ali, cheio de ideias na cabeça e sem dinheiro no bolso, conseguiram conquistar essa burguesia do café aqui em São Paulo, que alugou o Teatro Municipal por uma verdadeira fortuna na época, para mostrar para o mundo que havia uma nova proposta artística, literária, enfim, as coisas estavam em ebulição no Brasil e, sobretudo, em São Paulo. Eu acho que vocês que estão vivos é que têm que tirar suas conclusões. Agora, o que eu sinto é que nós, os modernistas, fizemos mais do que Cabral. Nós redescobrimos o Brasil. Desse jeito que eu escrevi. O Zé Pereira chegou de caravela e perguntou para o Guarani da Mata Virgem: sois cristão? Não. Sou bravo, sou forte, sou filho da morte. Teteretete, quis aquecer. Lá longe, a onça resmungava. O negro zonzo, saído da fornalha, tomou a palavra e respondeu: sim, pela graça de Deus. Canhembaba, canhembaba, cum, cum. E fizeram o carnaval.